Fala pessoal, beleza? Rafael aqui, mais um vídeo dos melhores trades do dia. Um pouco mais cedo do que eu espero fazer esses vídeos. Eu sempre começo a gravar umas 5h30, mas hoje eu tenho um compromisso, então eu tenho que fazer esse vídeo um pouco mais cedo, tá? Mas como eu sempre falo, por esse horário já tem pouco volume financeiro, então acredito que não vai ter grandes movimentos e grandes trades que a gente poderia fazer, tá bem pessoal? Mantendo a sequência que eu já fiz nos últimos vídeos, começando aqui pelo índice, o índice abriu num gap de baixa, fazendo uma barra de alta, tá? Abriu nesta barra vermelha que eu já marquei aqui para facilitar o nosso trabalho. Teve uma pequena pernada de baixa, mas ele estava nesta faixa de lateralização. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele está dentro disso aqui ainda. Tá? Se vocês forem puxar até esse topo, ele continua a lateral. A pancada que eu estava esperando de baixa ainda não veio. Não veio ainda, achei que ia vir hoje, até pelo início do pregão, né? Que o dólar deu uma puxada legal ali, de 40 pontos mais ou menos. Achei que o índice ia desmoronar hoje, não foi o caso. O índice deu essa puxada até aqui de baixa, mas para mim ele estava na metade dessa lateralidade, não valia a pena entrar nesse trade na venda. Aqui a gente estaria procurando, deixa eu mostrar para vocês, vendas nesta região aqui, tá? Tanto que o melhor trade do dia, na minha opinião, foi nessa região, e compras nessa região aqui. Para mim é o que tem para fazer no índice. Até por isso que eu não estou operando ele esses últimos dias. Não vale a pena, na minha opinião, ficar aguardando estes trades. Tranquilo, pessoal? Então, ele teve essa pancada de baixa e iniciou um movimento de alta. Os mais ousados conseguiram entrar nesta região aqui. Cada um sabe de si, cada um tem seus pontos de entrada, tá? Para mim, não teve movimento legal para entrar aqui nesta região. O melhor trade no índice, na minha opinião, foi este aqui que eu já marquei, tá? Vamos só circular, vamos só sinalizar aqui, né? Este candle, que foi exatamente chegando no topo, neste topo, que era uma zona de resistência importante que a gente tinha a ser rompida pelo índice, tá? É os 121 mil pontos, quase 122, e ele já teve dificuldade para romper uma vez. Desta vez ele teve de novo, falhou o rompimento e nos deixou este excelente candle aqui, ó, fechando próximo da sua mínima, com corpo bem expressivo, engolfando os candles anteriores e numa zona de contexto, tranquilo? Então aqui, aquilo que eu falo todos os dias, entrada na perda deste candle, stop no topo anterior, e a gente busca aí os nossos alvos, tá? Aqui, pessoal, por ser um trade arriscado, é difícil dizer que o alvo 1 para 1 seria o ideal, tá? O alvo 1 para 1 aqui teria dado aproximadamente 200 pontos, tá? 200 pontos é muito pouco para o risco de entrar contra uma pernada de alta dessas. Porém, nós estamos numa lateralidade, a probabilidade está ao favor de que isso aqui não rompa e venha até o fundo, tá? É assim que o mercado se movimenta até um momento que ele tem o rompimento e deixa de se movimentar assim e entra no movimento diagonal, seja para cima ou para baixo. Então a gente trabalhando com a probabilidade, a gente tem que buscar num trade desses contra uma tendência, pelo menos 2, 3 para 1. Então aqui, ó, vamos ver se pegou esse 2 para 1 aqui. Cravou exatamente no 2 para 1, tá? Ele cravou exatamente no 2 para 1. Então era um trade viável a ser feito, é óbvio. A gente não sabia que ele ia cravar no 2 para 1, tá? Mas a gente tem que esperar isso para estar correndo o risco de entrar contra esta pernada de alta aqui. Tá? Trades contra a tendência, mesmo em lateralidade, mesmo depois de puxadas meio enroscadas, assim que nessa aqui, são trades mais arriscados do que a favor da tendência. Todos, eu acho que, acredito que todos já saibam disso. Beleza, pessoal? Mas para mim foi o único trade que deu no índice. Tá? Se tiver mais algum aí nos 40 minutos seguintes, eu falo segunda-feira sobre ele. Acredito que não vai ter. Tá? Depois disso, vamos para o dólar aqui. O dólar abriu num gapzinho de baixa, deixando um excelente candle de alta. Tá? Deixando um bom candlestick de alta. Porém, assim como o índice, ele estava numa região lateral marcada aqui por estas linhas verdes. É isso que eu via no dólar.
tá? Na minha opinião, ele precisava romper essa zona para acontecer um trade decente, esta região aqui, né, que eu já demarquei com as linhas verdes. É isso que acontece aqui no nosso Candlestick 6, tá? Na nossa vela 6, ele rompe essa região, tá? Não foi o rompimento ideal, a gente precisava de uma confirmação. Eu pessoalmente entrei exatamente no fechamento deste candle. Para mim, ele era um excelente trade porque eu estava olhando esta continuidade que gera o terceiro candle, forçando essa máxima. Então eu arrisquei um pouco mais entrando no fechamento deste. Os mais cautelosos entraram neste candle aqui. Tá? O fechamento deste candle foi muito bom, que já era o quarto candle rompendo essa região. Ah, a gente tinha esse topinho? Sim, tinha. Só que aí depois dele vocês iam entrar somente aqui. Tá errado? Não tá. Mas aí o stop fica muito grande para o alvo também proporcionalmente grande, tá? Então para mim o melhor momento foi neste candle aqui, tá? Eu entrei neste, beleza, pessoal? Depois disso a gente teve uma puxada de alta, onde o preço aí fez um pullback na máxima do dia anterior, tranquilo? Ele tentou romper lá e não conseguiu, nos deixando bons trades de venda. Vamos lá, mesma coisa, nós estávamos contra a tendência. O preço ele deu uma lateralizada, curta, mas deu, né? Teve aqui um momento que o preço não conseguiu mais subir, os compradores perderam força e os vendedores começaram a colocar força no mercado. Então nós tivemos esse excelente candle aqui, mas eu entendo que é muito difícil entrar na primeira oportunidade que a gente tem, tá? Num excelente candle depois dessa forte puxada de alta. Para mim, eu não teria feito, eu já estava fora do mercado aqui, já tinha batido o meu dia, já tinha fechado. E depois nós tivemos um trade de continuação. E depois nós tivemos este outro candlestick aqui. Tá? Este aqui, para mim, foi o outro excelente trade que a gente teve aqui no dólar. Tá? Esse pegando do topo anterior. É óbvio, pessoal, é muito fácil falar depois que o mercado já fechou, tranquilo? Depois que isso já andou, eu tô vendo ele dessa forma. Mas eu falo os pontos que eu analiso quando eu tô operando ao vivo, tá? Que é aqui, ó. Velas na sequência, com força, fechando na sua mínima, perdendo o fundo anterior, média móvel, virada para baixo, região de contexto, tá? Tem um contexto de por que ele poderia ir para baixo. Então são alguns elementos que a gente pode estar utilizando a favor aí dos nossos trades. Então para mim aqui foi um excelente trade na mínima, na perda dele. Aqui foi pegando aí pelo menos 2-1 dessa puxada, teria dado aí 47 pontos. Vamos ver, deste trade até a mínima do dia até então foi 80 pontos aí mais ou menos, tá? Então foi um excepcional trade para quem conseguiu pegar, se deu bem, tá? Eu acredito que quem entrou nesse trade e arrastou saiu neste último candlestick aqui, tá? Porque já era uma tendência de várias puxadas, ele tentando fazer uma nova mínima com um maior candlestick no final da tendência, tá? Isso é um indício aí de que isso aqui é um candle de exaustão, a gente chama, né? Que já é aquela última puxada onde o preço já está se preparando para uma correção, tá? Ou para, nesse caso aqui, uma lateralização. Depois disso, ele corrigiu, como vocês veem aqui, teve a primeira tentada de baixa, mas depois dessa puxadinha aqui de consecutivos candles de alta, não seria ok vender na primeira vela. Então ele volta, tenta novamente nessa região e deixa um outro excelente candle aqui para mais uma entrada, tá? Aqui também teria sido um excelente trade para ser feito no dia de hoje. Alvo 2-2 dele, aqui a gente poderia pegar o 1-1, tá? Sem problemas nenhum, trade a favor da tendência, região de contexto, teria dado 9 pontos e o 2-1 aí 18 pontos. Para mim esse foi o dia do dólar e encerramos mais uma semana aí, pessoal. Então,
pretendo trazer essa série todos os dias que tiver pregão. Espero que estejam gostando dela, porque eu estou gostando de fazer, porque eu estou reestudando o mercado. Ontem mesmo eu fui falar com o pessoal de um grupo que eu participo, fui trocando uma ideia sobre triângulo expandido, sobre cunha. Eu estava com uma informação errada na minha cabeça, estava com a figura gráfica totalmente distorcida. Já eu revi uma cunha no gráfico, fui comentar com eles, eles me corrigiram e eu percebi que eu estava errado. Ou seja, é sempre bom continuar estudando, é sempre bom fazer backtests. Backtest é algo que eu tenho costume fazer, mas agora essa análise do dia mais detalhada assim, para passar para vocês explicando o porquê me ajuda bastante também. Então eu estou gostando de fazer, espero que vocês estejam gostando de assistir, beleza? Pessoal, até segunda-feira, fiquem com Deus, ótimo final de semana a todos e fui!